Antes de começar o vídeo, mais uma vez, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que a função de nutricionistas e educadores físicos se limita ao que eu estou falando aqui. A tarefa de implementar na vida real os achados da ciência tem grandes desafios por si só, e a atuação desses profissionais vai além do que eu vou comentar aqui. Mas eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre o assunto do momento, que é a ideia do low carb. Teve um estudo recente que eu acho que ilustra bem alguns dos princípios importantes da nutrição baseada em ciência. Esse foi um estudo publicado no ano passado, em 2018, que tentou avaliar os efeitos da proporção de carboidratos na saúde. O principal achado do estudo foi isso aqui. As pessoas que consumiam menos carboidrato acabaram tendo um perfil de saúde pior, com maior incidência de infartos e inclusive de mortes em geral. Ele foi um estudo bem grande, com mais de 15 mil pessoas e duração de 25 anos. Mas apesar disso, ele não é perfeito, porque ele foi um estudo observacional. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, quando você não faz um experimento controlado, em que você consegue isolar só uma variável, o poder de conclusão do seu estudo fica muito prejudicado, porque fatores de confusão contaminam os resultados. Nesse caso, várias outras variáveis importantes também eram diferentes entre os grupos estudados, não só a proporção de carboidratos. Por exemplo, a proporção de homens e mulheres, a proporção de fumantes, níveis de atividade física e etc. E por mais que existam instrumentos estatísticos para tentar contornar isso, eles não são perfeitos e sempre existe um risco de contaminação residual. Então é aquela coisa, o poder de conclusão não é lá tão forte. Mas eu acho que ele traz uma lição interessante, que comer low carb não é uma panaceia por si só. E nesse estudo também foi identificado que dentre os que comiam pouco carboidrato, aqueles que comiam uma quantidade de proteína vegetal maior tinham um perfil de saúde melhor. Ou seja, a lição que o estudo traz é a mesma que a gente escuta desde criança, que é importante comer verdura. Como quase tudo nas ciências da saúde, o indicador principal para saber se alguma coisa faz bem ou mal é ver se tem algum impacto na taxa de mortalidade de uma população. Mortalidade, em epidemiologia, significa o número de mortes em uma determinada população ao longo de certo tempo. E ela é o indicador principal porque ela simboliza o estado geral da saúde de uma população. Se as pessoas estão ficando consistentemente menos doentes e com mais saúde, é esperado que tenham menos mortes nessa população. E tem dois outros indicadores que também são importantes porque são as principais causas de morte e doenças graves: a incidência de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, e a incidência de câncer. Mas olha, é claro que nutrição faz parte de várias outras coisas importantes na vida, não é só sobre viver ou morrer. O que a gente come tem a ver com forma física, com cultura e tradições, com lazer. Então, é claro que as recomendações científicas não devem fazer uma pessoa seguir obstinadamente só o que for demonstrado que é ideal. Eu acho que o importante é a pessoa colocar a nutrição saudável como um dos princípios guia na vida. E estabelecer o hábito de comer, por exemplo, 80% da alimentação total das fontes saudáveis, com os outros 20% sempre tentar comer da forma mais saudável possível, mas ter em mente que a vida é uma só e comer faz parte dela. Então, beleza, vamos em frente. A Sociedade Americana de Cardiologia tem um grupo científico muito forte, e eles fazem revisões da literatura científica muito famosas que são adotadas no mundo inteiro. Nesse documento aqui, eles estudaram o assunto da nutrição e risco cardiovascular, e o que eles destilaram como recomendação geral é enfatizar o consumo de vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, castanhas e peixes, para reduzir o risco cardiovascular. E eles também enfatizaram a importância da atividade física e de manter um peso adequado para diminuir os riscos para a saúde. E essa recomendação deles é baseada em vários estudos científicos. Como eu já tinha falado, é muito difícil fazer ciência rigorosa nessa área. E a enorme maioria dos estudos que existem são estudos observacionais ou experimentos populacionais pouco controlados. É o resultado cumulativo desses estudos que apontam nessa direção. Mas a recomendação mais forte que se faz em nutrição hoje em dia vem de um estudo que foi um experimento controlado, ou como se diz na literatura científica, um ensaio clínico randomizado, e eles estavam testando a dieta mediterrânea, que consiste basicamente em enfatizar verduras e legumes, frutas, peixes e carne branca, azeite e castanhas como os principais componentes da alimentação. E o grupo controle era submetido a uma intervenção nutricional também, que enfatizava reduzir as gorduras na alimentação. E foi um estudo bem conduzido, eles acompanharam a aderência dos grupos às dietas propostas com exames e questionários regulares, e os pacientes pareciam estar de fato seguindo as dietas. E eles encontraram que os grupos que seguiram a dieta mediterrânea tiveram menor incidência de eventos cardiovasculares, uma categoria que inclui infarto, AVC e morte por doença cardiovascular.
Em termos numéricos, o risco foi de 5,7% contra 3,8% em 5 anos, que é uma diferença bem expressiva. E já tinha tido um outro ensaio clínico randomizado com dieta mediterrânea, e nesse estudo o grupo da dieta mediterrânea também teve um risco menor do que os que recebiam recomendações padrão da época. E para além do risco cardiovascular, existe também uma associação de vários erros alimentares com o aumento na incidência de câncer, principalmente dos cânceres do intestino, mas essa associação é menos concreta na ciência. De qualquer forma, a alimentação para prevenir câncer também enfatiza a importância de comer muitas verduras, legumes e grãos integrais, e faz também um aviso contra os alimentos embutidos. E tem mais um estudo que eu queria mostrar. Na verdade, ele não faz nenhuma descoberta revolucionária, não, mas eu achei ele super interessante por causa da metodologia. Foi um estudo sobre o impacto de alimentos muito processados contra não processados, e o que eles encontraram no final é que as pessoas tendem a comer mais e engordar mais quando são oferecidos os alimentos processados. Eu acho que não é novidade nenhuma dizer que é mais fácil exagerar na comida quando você está comendo nuggets e batatinha do que quando você está comendo algo super natural. Mas o legal é que a metodologia do estudo foi igualzinho que eu comentei no outro vídeo. Juntaram um pessoal e colocaram eles numa situação tipo Big Brother mesmo, na casa separada, que eles controlavam a oferta de comida e faziam vários exames e tudo mais. E assim, como eu tinha falado, esse tipo de estudo é bem exigente, bem caro de se fazer. Então ele tinha só 20 pessoas e durou só um mês. Mas esse é o tipo de estudo que dá para os pesquisadores fazerem conclusões bem categóricas. Então, parabéns para esse grupo. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Em termos gerais, seguindo essa direção, uma pessoa vai estar obtendo o que há de melhor em nutrição de acordo com a ciência mais consolidada. Caso uma pessoa queira fazer uma dieta diferente do que está sendo recomendado aqui, existem algumas preocupações que podem acontecer com os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais que o corpo precisa para funcionar bem. E as recomendações sobre nutrientes específicos, tipo sódio, colesterol, aminoácidos e tal, têm um peso bem menor de acordo com a literatura científica. Já tem estudos mais recentes que contradisseram as ideias tradicionais, e o fato de existir um vai e vem nas pesquisas significa que, se tiver algum impacto, é pequeno o suficiente para ficar tão perto do zero para uma hora parecer positivo e uma hora parecer negativo. Mas, de maneira geral, ainda existem algumas ideias que podem ser seguidas. Evitar o consumo de gordura trans, comer aproximadamente 1 grama de proteína por quilo de peso a cada dia, minimizar o consumo de açúcar para no máximo 10% das calorias em um dia, preferir gorduras insaturadas às saturadas e evitar carnes processadas e bebidas açucaradas. Como essas recomendações têm um peso de evidência bem menor, não vou gastar tempo explicando demais não. Como eu tinha falado, o foco cientificamente comprovado é concentrar em fontes alimentares saudáveis e não em nutrientes específicos. E claramente, se uma pessoa está passando mal ou tem alguma doença do sistema digestivo ou do metabolismo, é importante passar por uma avaliação formal no consultório para se orientar melhor para o seu caso específico. As orientações feitas aqui são feitas para a população em geral. Obrigado mais uma vez por assistir a esse vídeo, que conclui a série sobre nutrição e atividade física. Se você não assistiu aos outros 2 vídeos ainda, confere lá no canal. E fiquem ligados para aprender sobre temas misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.